Prazer enorme tê-lo aqui, seja bem-vindo, Emílio. Gamela, prazer é sempre meu, sempre gosto muito de conversar com os ouvintes da Rádio Eldorado, com essa gente amiga de Sete Lagoas. Gamela, é muito difícil explicar as técnicas, as tecnicidades de um processo jurídico. Eu não sou advogado, mas nesse assunto eu estou quase que virando especialista de tanto acompanhar. O que aconteceu ontem é o seguinte, aliás, o que aconteceu... Que não muda, não é modificativo não, em nada. Nada. Em nada. Diga-se de passagem. O processo foi concluído com julgamento na segunda instância em 19 de dezembro, quando foi definida a cassação. A partir daí, eles tiveram o direito de entrar com os embargos de declaração, e os embargos de declaração são peças que visam esclarecer pontos da sentença, interpretação da sentença. E nós também embargamos, porque no voto de desempate, lá em dezembro, do presidente do tribunal, ele deixou... O voto de Minerva que deu a vitória, ou vitória não, que manteve a cassação de segunda instância. Exato. O voto do presidente, ele deixou em dúvida... O relator do processo? Não, do presidente do tribunal. Ah, do presidente. Ele deixou em dúvida a questão do abuso do poder econômico. Então nós embargamos de forma muito inteligente nossos advogados, doutora Ana e doutor José Virgínio, para que não restasse dúvida. O embargo serve para isso, para você esclarecer o acórdão da sentença. Da transparência plena e total no processo. Porque isso poderia, inclusive, ser uma alegação para um recurso na terceira instância, para o processo voltar, para que isso fosse esclarecido. Então, nossos advogados, de forma inteligente, embargaram esse ponto do acórdão da sentença, e é isso que foi julgado ontem. Agora, o que é importante? Na segunda-feira, os embargos foram rejeitados por 6-0, ou seja, foi mantido todo o acórdão, toda a sentença da decisão de dezembro. O que se discutiu ontem? Exatamente esse ponto, para ficar claro se o presidente teria dito que livrava de abuso de poder econômico ou não. O que não muda nada no resultado do processo. Eu costumo explicar para pessoas leigas, é como se um sujeito fosse julgado por assassinato com 2 tiros, um no coração e um na cabeça. E aí condenaram ele porque o tiro no coração matou a vítima. E ficaram na dúvida se o tiro na cabeça também tinha matado. Não muda nada, ele é assassino da mesma forma. Entendeu a analogia? Entendi. É o que aconteceu nesse processo. Está definido, os dois tiveram os mandatos cassados, a eleição de 2016, consequentemente, foi anulada. Junto com isso, os dois com pena acessória inelegíveis por 8 anos. E o atual prefeito em exercício vai ser afastado assim que o acórdão for publicado e nós teremos novas eleições. Gamela, publicando o acórdão, aliás, hoje vem comunicação, já está chegando uma hora dessa, a Justiça Eleitoral de Sete Lagoas do resultado da sessão de ontem, da conclusão do processo. Depois vai publicar o acórdão. No dia que publicar o acórdão, vem a comunicação para que a Juíza Eleitoral de Sete Lagoas, e aí eu não tenho muita certeza, mas tem quase, ela não comunica ao prefeito, ela comunica ao presidente da Câmara que o prefeito foi cassado para que ele assuma o cargo de prefeito. A comunicação. Porque os advogados, tudo isso é publicado, a ciência aos condenados, independe de intimação. Né? Então, eles já têm ciência na publicação, os advogados estão lá para isso. Me parece que a juíza comunica ao presidente da Câmara que o prefeito está afastado, foi cassado e para que o presidente da Câmara assuma. A partir daí, o tribunal, por lei, tem de 30 a 60 dias. Não, por lei tem que ocorrer eleições a partir do afastamento de 30 a 60 dias. Para tanto, o tribunal baixa uma resolução específica para aquela eleição, onde ele fixa a data da eleição e todas as datas pertinentes ao processo eleitoral. Qual que é o prazo para a convenção partidária, qual que é o prazo para registro de candidatura e qual o período da campanha eleitoral. Normalmente isso é em torno de 30 dias para tudo isso. No ano passado a eleição que demorou mais foram 33 dias. Agora, o tribunal não tem data para baixar essa resolução.
Eu, no meu modo otimista, eu acho que Sete Lagoas está precisando resolver logo sua vida, eu acho que há uma chance do tribunal baixar essa resolução em março e nós temos eleição em abril. Sendo mais realista, o tribunal vai baixar a resolução em abril, nós teremos em maio. Sendo pessimista, ele vai demorar até maio, será? Para baixar uma resolução, para que a gente tenha eleição em junho? É possível. Por quê? Provavelmente as eleições de Sete Lagoas vão ser junto com outras cidades. O tribunal gosta de ajuntar. Em Joatuba, por exemplo, está na nossa frente. O presidente da Câmara tomou posse ontem. Muito provavelmente as eleições de Joatuba vão ser na mesma data de Sete Lagoas. Ou seja, nós é que estamos atrasando um pouco a eleição de Joatuba. Ainda bem que não é o contrário, que tem alguma cidade atrasando o nosso processo aqui. Dentro de uma eleição extemporânea, eu acho que não tem outra situação de quem for assumir a prefeitura implementar de uma maneira muito efetiva. Se 100% for pouco, que imprima 150% de austeridade. Não tem outro caminho, tem? Não há como. Gamela, se for eu falo o princípio de tudo. Primeiro, as nomeações, nós não vamos jamais ocupar 76 cargos de assessor do prefeito no gabinete, 16 oficiais de gabinete, 5 motoristas, 109 cargos no total no gabinete do prefeito de Sete Lagoas. Gamela, eu gosto aliás, eu não gosto, né? Mas eu começo pelos cargos de confiança. Hoje, eu acabei de dizer, são 109 só no gabinete do prefeito. Se mandar todo mundo trabalhar, não cabe na escada da prefeitura. Né? Se ele for despachar com 76 assessores, um por dia, são 20 dias úteis por mês, e demora 3 meses para falar com todos. Então está provado que não há necessidade disso. Estou estando só esse exemplo. Tá? Mas eu estando lá, primeiro, jamais vou ocupar essa quantidade enquanto estou criando uma nova estrutura administrativa. Não é nem reforma, é criação de uma nova, porque está aí, viciou, acabaram com ela. E não vou fazer como eles fizeram, nomeação de pessoas. De que adianta ter 11 mil funcionários e não pagar o 13º e o comércio todo da cidade sofrer, porque no Natal, que é a época de maior venda para o comércio que gera imposto, que dá emprego, está passando o Natal que passou porque o maior empregador da cidade não pagou o 13º. Então ele prejudicou muitos funcionários. É doloroso você não ter isso, principalmente no Natal. Mas além dos funcionários, ele prejudicou a cidade inteira. Porque de alguma forma todo mundo tem ligação com o comércio, seja como empregado ou até como consumidor. Então, essa responsabilidade nós temos que ter. Eu falo muito, Gamela, ainda hoje publiquei nas minhas redes sociais, se não consertar a prefeitura, ninguém conserta a cidade. Então tem que começar por aí. É lógico que Sete Lagoas inteira tem que ser consertada. Né? Basta você sair aqui no passeio que você vê isso. Mas se não consertar a prefeitura, ninguém vai ter condições de consertar Sete Lagoas. Então o próximo prefeito tem que ter uma austeridade, sim. Sendo eu, nos primeiros meses não se compra um prego sem passar pela minha mão, e depois eu vou ter que liberar, porque eu tenho que fazer outras coisas, mas para a gente entender o que está comprando. Né? Nós vamos construir, eu falava em reforma administrativa, hoje eu já mudo. Nós temos que pegar a estrutura e rasgar, jogar no lixo e pôr fogo e criar uma nova, que vá atender aquilo que a prefeitura é obrigação dela. A prefeitura existe para quê? Para prestar serviço à população e não para sustentar seus apadrinhados, seus parentes, né? Então nós vamos ter que criar uma estrutura nova para isso. Enquanto não se cria, isso demora aí 30, 60 dias, nós vamos buscar uma consultoria da melhor qualidade possível. Para isso, inclusive, já conversei no Unifem para que eles participem disso com a gente. Nós vamos nomear o mínimo possível para andar o máximo necessário e criar uma nova estrutura que, com certeza, vai custar muito menos e atender muito melhor. A prefeitura tem que atender a população. Não é vereador não só, Gamela. A prática política que vinha aí, era o vereador, era aquele que ajudava a financiar a campanha, era aquele que tinha determinada força política e o apoio dele era importante. Isso acabou.
Nossa gente não aguenta isso mais e, felizmente, enxergou isso. O povo hoje condena exatamente isso. Aquela figura tradicional do grande apoio, né, daquele que trazia tantos votos, tantos cabos eleitorais, tantos, é o que o povo rejeita hoje. O povo quer resultado. Não adianta você ser o fracasso administrativo, como o Sete Lagoas tem vivido, e ter os melhores apoios. O povo não vai seguir o apoio. O povo vai seguir a saúde funcionando, é a rua lisa, sem buraco, é o mato capinado, né? Segurança funcionando, educação com rumo. Então, é uma série de coisas que, como eu entendo assim, acredito nisso, se eu for o prefeito que vai me sustentar o resultado direto à população, eu não vou fazer esse jogo, porque eu não acredito nele. Então, agora, vou te dizer, vou conviver da maneira mais correta, séria, com os vereadores. Eles estão lá porque foram eleitos, são sim representantes do povo e têm que ser tratados como tal. O vereador que trouxer uma reivindicação clara, justa, correta, da população que ele representa, é lógico que eu tenho que fazer o esforço maior possível para atender essa reivindicação da população que ele representa. Não a reivindicação pessoal dele ou de quem quer que seja. Gamela, eu estou indo. Quantas eleições já disputei? Jamais negociei um cargo. Vou continuar assim até o final da vida. Agora, o que eu não negocio também são minhas convicções. Não sou dono da verdade. Gosto de ser convencido de uma ideia melhor, de um rumo diferente, mas não abro mão das minhas convicções. E dentre elas, uma das mais firmes, eu acredito no resultado. E não vai ser barganha com o vereador ou com quem quer que seja que vai me permitir dar o resultado para a população. Gamela, eu vou ser aquilo que eu aprendi e aquilo que eu fui. Como secretário, primeiro aprendi com meu pai, Sérgio Emílio, foi o melhor prefeito para o funcionalismo público que essa cidade já teve. Só para citar exemplo, no seu primeiro mandato, ele foi o primeiro prefeito do Brasil que pagou 13º salário a servidor municipal. No segundo mandato, eu era seu secretário de planejamento e eu fiz em conjunto uma reforma administrativa como secretário, por determinação do prefeito. Nós fizemos uma reforma administrativa que criamos 17 níveis salariais somente naquela época, hoje deve ter uns 170. Enxugamos a máquina nos cargos de confiança. Sabe quantos cargos de confiança nós deixamos, Gamela? 64. Hoje tem 78 assessores no gabinete do prefeito. Tinha 64 em toda a máquina pública. Nós deixamos a prefeitura inchada e fizemos, eu estou falando do funcionário, junto com a reforma administrativa, o primeiro plano de cargos e salários da história do servidor municipal de Sete Lagoas. Demos os maiores aumentos e correções salariais que essa cidade já viu. Eu era o secretário de planejamento responsável pela definição desses aumentos. Quem trabalhou naquela época sabe. E eu fui parte importante desse tratamento ao funcionário. Eu entendo, e eu acabei de falar aqui, se não consertar a prefeitura, não conserta a cidade. Aí, para você consertar a prefeitura, você tem que dar valor a quem está lá há muito tempo, a quem entrou por concurso, por processo seletivo, por competência, sabe o que tem que fazer lá e não consegue, porque a estrutura é política, a estrutura é pessoal, ela está lá para atender interesses que não são os públicos e o funcionário não consegue trabalhar. Então, valorizar esse funcionário, né? Pagar, não vou nem dizer, porque isso não é favor, é obrigação máxima. Quer dizer, por exemplo, se entrar agora no meio do ano, vou ter uma dificuldade, mas eu vou fazer de tudo para superar. No outro é certo, separar o 12º do 13º, uma poupança intocável. Não quero chegar na época do Natal e agora o que eu vou fazer, como é que eu vou pagar? Quero estar com esse dinheiro lá. Se Deus quiser, ano que vem, nós vamos antecipar a primeira parcela, pagar no meio do ano. Por quê? Porque eu estou poupando. O 12º todo mês. Por que eu vou guardar para dezembro? Né? Esse ano, se estiver lá, vai ser um pouco mais difícil. Vamos supor que vão entrar em junho, nós vamos ter 6 meses. Aí já é o dobro, é 15% a mais na folha. Eu faço o número, são 4,5 milhões por mês. Vai pesar, mas eu vou fazer esse esforço. Podem ter certeza. Porque até eu não quero chegar em dezembro e não poder dormir, como é que eu faço? De onde eu vou tirar? Tem uma série de outras prioridades, mas a primeira de todas é pagar quem trabalha.
Uma coisa é você ter a conta da prefeitura. Ah, devia 200 milhões, hoje deve 100. Outra é o déficit na cidade. O que você tem de valores. Gamela, vamos falar em números assim, eu vou falar por ordem de grandeza. Para você consertar o piso de Sete Lagoas, você tinha que consertar todas as nossas redes de saneamento, água e esgoto. São capengas, acabaram com ela por um tempo, foram emendando, embondando. Isso é R$500 bilhão. Para depois você pensar no piso. Uma reforma, eu vi esse projeto que o Leone fez, de uma Castelo Branco, custa 8 milhões. Você imagina quantos Castelo Branco cabem em Sete Lagoas, aí você vai chegar no número que você tem de déficit. Isso é déficit público. Déficit não é só folha atrasada, não, ele é muito importante. Né? Que o prefeito pegou tantas folhas em atraso, mas ele não pegou 500 quilômetros de rua sem conserto. Ele não pegou R$500 bilhão para você investir em rede de saneamento, porque também já não tem conserto. Ele não pegou todas as estruturas, vai nos nossos ESF, nos nossos postos de saúde, qualquer chuva vira cascata lá dentro, no próprio hospital. Então, esse déficit ninguém pegou. Sete Lagoas tem que ser reconstruída. Então, não é só, é muito importante, é o primeiro que você tem que pôr em dia, 2, 3 folhas atrasadas, nesse valor absurdo hoje de 28,5 milhões por mês. Mas você tem que reconstruir uma cidade inteira. Né? Eu falei de números grandes aqui, vai ali na Lagoa Paulina ver o talude do nosso cartão postal. Não tem nada aqui que seja aproveitável. Não tem nada aqui que não tenha que ser refeito, reconstruído. Esse déficit é bilionário. Não é orçamento de 4 anos de mandato que vai dar conta de cobrir esse déficit, não. Impossível. Então esse é o grande desafio de Sete Lagoas. Agora, vou repetir. O próximo prefeito, eu quero muito ser ele, esse desafio. Tem hora que me perguntam, você está doido? Você vai entrar nisso aí para quê? Primeiro que eu não tenho direito, eu tenho obrigação. Eu caço o prefeito, depois vou dizer que não quero. Né? Não tem sentido. Como é que eu vou explicar isso para a população? Mas eu acho, eu acabei de dizer, se não consertar a prefeitura, não conserta a cidade. Então os passos têm me preparado há anos. Você falou que eu conheço a máquina pública, eu conheço sim, mas hoje eu conheço mais do que ninguém em Sete Lagoas. Não é soberba, não é empáfia da minha parte, mas eu acho que não deve ter em Sete Lagoas um cidadão que conheça todas as ruas como eu, e muito mais do que as ruas, como as pessoas vivem nelas, que é o mais importante. E conheço com muita tristeza essa bagunça que se transformou a máquina pública municipal de Sete Lagoas. Sete Lagoas tem que ter um projeto de cidade. Né? Nós tivemos um prefeito aí que felizmente já saiu, que ele entrou sem saber o que fazer, o que queria, para onde levar. Né? Nós temos que discutir, nós temos empreendimentos importantes que vão muito além do próximo mandato ou dos próximos mandatos. Nós temos um projeto aí do Porto Seco, que foi levado ao governador Zema, que pode mudar a economia de Minas Gerais, e Sete Lagoas então nem se fala. Porque nós seríamos o porto no sudeste brasileiro, que é a região mais rica do Brasil, para ligar o porto que vai ser construído fantasticamente no sul do Espírito Santo, ligado ao porto de Roterdã, que é o maior do mundo na Holanda. Ninguém tem noção do que pode ser isso. Nós temos aí a Ferrovia de São Mateus, que pode se integrar a isso. São projetos de 5, 10, 20 anos cada etapa. Mas Sete Lagoas tem que se preparar para ela. Para isso. Uma cidade que tem a indústria que nós temos. Nós fazemos da batatinha frita, da lã de aço, até uma locomotiva de mais de 10 milhões de reais. Um veículo militar de milhões, os caminhões, enfim. Né? Uma cidade que tem Bombril, Elma, Chips, cerveja, fábrica pulmão do Brasil. Essa cidade tem que dar certo, desde que ela tenha administração com essa visão. Está se falando em dinheiro, Gamela, ainda ontem conversei em Belo Horizonte. Os erros de avaliação de nossas receitas, nosso RAT, nosso VAF, isso não vem sendo trabalhado corretamente. Para o ano que vem dá para você melhorar muito. Agora o VAF é a média dos 2 últimos anos anteriores. O trabalho que tem que ser feito esse ano, eu espero fazer como prefeito eleito, ele vai valer para o primeiro ano do mandato seguinte. Mas ele vai valer para Sete Lagoas, tem que acabar com isso, que é de fulano ou beltrano, é da cidade. Mas isso tem que começar a ser feito. Nós temos, eu já conversei 2 vezes com pessoas diferentes, aliás 3, recuperação fiscal. Eu acredito, já me demonstraram isso. Nós podemos economizar aí de 6 a 60 meses do que se paga hoje de previdência. A Prefeitura de Sete Lagoas é muito dinheiro. Nós podemos chegar a uma economia aí de volta de 3 milhões e meio por mês.
Aí eu estou falando de mais de 20 por ano, então esse é o caminho, estou respondendo a ele. Tem que saber o que fazer. Não é estar lá brincando e nomeando e perseguindo e montando grupo. É cuidando da cidade. Gamela, penso nisso todo dia, aliás, toda hora, toda vez que meu carro cai no buraco, toda vez que minha suspensão bate, toda vez que eu vejo uma lotação balançando, mandando as pessoas para cima. E aqueles caminhões pesados? Né? E isso, me preocupo muito com isso. Primeira coisa que temos que ter, paciência. Não dá para pegar agora o dinheiro que não tem e sair jogando pasada de asfalto nos nossos buracos todos. Primeiro que haja asfalto. Eu não consigo... Mas paliativamente não daria para jogar uma mumunha para evitar? Gamela, eu prefiro fazer a coisa certa. Tem Mas setores... não tem dinheiro para isso? Gamela, nós vamos buscar. Eu acabei de dar alguns exemplos de recuperação fiscal. Mas o negócio, às vezes, muitas vezes não tem dinheiro, porque você joga a pasada ali e a primeira chuva, o primeiro caminhão, leva aquilo embora. Então, o que você fez ali? Você jogou o dinheiro fora. Mas se você jogar uma coisa que não é tão Gamela, tem filmes assim, o morador sabe disso. Tampou hoje, choveu hoje, amanhã o buraco está lá. A chuva vai parar agora, são as chuvas Gamela, o caminhão que passa... Verão. Deixa eu te falar, vai lá agora, que eu passo todo dia, na Piauí. O SAI fez um serviço lá necessário, substituição de rede, gastaram 1 mundo de tonelada de asfalto para tampar o buraco. Vai lá agora para ver. Né? Isso foi essa semana passada. Ali você tem que arrancar e fazer de novo. É mais barato, inclusive, e fica melhor. Então, nós temos que tratar dessa forma. Quem vai para Belo Horizonte, vê a Via 040 trabalhando um buraco na estrada, vê que ela abre retinho, ela escarifica, ela fresa, tira aquele material velho contaminado, depois ela põe novo, ela compacta e tampa. Aquilo dura muito mais. Então, você está economizando dinheiro. Agora, sem dinheiro não dá para você fazer isso na cidade toda de uma hora para outra. Mas vamos fazer bem feito. Eu falo que de tudo, eu movi esse processo, Gamela, para reagir à ofensa que foi feita à minha honra pessoal. E acabou que ele culminou que esse processo tem uma grande importância para Sete Lagoas, porque não é tirar as pessoas do Leão e do Ilho, é tirar uma prática política perniciosa que acabou com Sete Lagoas, que acabou, como você disse, com as nossas vias, com a nossa estrutura pública, com as nossas estruturas de saúde, ou seja, não tem nada funcionando. Né? E gastando muito. Você falou da folha. Eu assustei. Eu vi no Diário Oficial do Município, 28 milhões e meio. Se falava em 18, pulou para 25, pulou para 27, eu vi, está lá, 28 milhões e meio. Uma cidade que arrecadava 50 e está caindo. Não sei que número está hoje, mas com os repasses travados aí, com certeza abaixo de 40. E aí 28 milhões e meio de uma folha. O que fizeram para subir ali mais de 10 milhões? O serviço não melhorou ou melhorou? Alguém que está me ouvindo pode dizer que o serviço público de Sete Lagoas melhorou, enquanto aumentaram a folha de pagamento em 10 milhões e meio? Se tivesse melhorado o serviço, ainda tinha alguma justificativa. Aliás, seria até uma boa justificativa. Mas o Sete Lagoano que está me ouvindo, nos últimos 2 anos, estou te perguntando, Sete Lagoano ouvinte da Rádio Eldorado, a prestação de serviço público da Prefeitura, ela existe para isso, em qualquer área. Saúde, educação, segurança, pavimentação de rua, água, esgoto, melhorou? Não. Eu tenho certeza que a sua resposta é não. Mas estão gastando mais 10 milhões e meio por mês do seu dinheiro, que é você que paga isso, que está me ouvindo, para pagar a folha de pagamento. O que fizeram com essa cidade, Gamela? Então, eu não estou dizendo que fiz um grande favor, mas eu estou contribuindo para livrar Sete Lagoas disso que está aí. E espero que o Caramelo, para concluir a resposta, eu me exaltei até, que o Caramelo entenda isso e seja o condutor desse processo de transição, que é o que ele vai ser, para aquele que o povo de Sete Lagoas escolher para consertar, resgatar e recuperar essa nossa cidade. Caramelo, eu te agradeço, dentro do que você falou, eu não tenho dúvida. Eu acho que a página, talvez, das mais tristes da nossa história, ela está sendo virada agora, nessa semana, na semana que vem. A partir daí, nós temos uma cidade, infelizmente, nós temos uma cidade que é maravilhosa, que tem um potencial e uma capacidade imensa, mas que tem que ser reconstruída. Para isso, você tem que saber o que fazer. Primeiro, eu falo muito, porque quem reúne comigo nos bairros ouve isso direto. Primeiro, você tem que conhecer o problema, porque senão você não vai entender o problema.
e aí você não vai solucionar o problema. Sete Lagoas é 1 milhão de problemas. Você tem que conhecê-los a todos, saber o que fazer. Agora, o mais importante, vamos precisar de todo mundo. Ninguém sozinho recupera essa cidade. Se a gente não tiver a consciência, nós vamos buscar isso muito, da população, de que é um esforço de todos e que não vai ter nada de personalista, não é coisa de fulano ou de Beltrano, jamais vai ter, isso é coisa, não vou querer trazer para mim mérito, se eu for o prefeito. Haverá uma equipe e uma população ao meu lado. E eu vou fazer minha parte, eu quero fazer minha parte, é por isso que eu quero ser candidato a prefeito. Mas vamos precisar de todo mundo. E eu tenho certeza que o que bom dessa cidade veio até aqui foi a população que fez. Está na hora da gente unir de novo e ter aquela cidade de volta que nós tanto orgulhamos e tanto gostamos dela. Obrigado, gente.